Seu bebê iniciou a introdução alimentar, mas não aceita nenhum alimento? Você já tentou de tudo, mas ele só quer mamar? Vem comigo bater um papo sobre esse assunto e entender como você pode ajudar o seu filho com 8 dicas. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais uma vez aqui no carro pra bater um papo com vocês no meu horário de almoço. Hoje pra falar um pouquinho sobre aqueles bebês que apresentam dificuldade no período ali da introdução alimentar. Eu vivi essa experiência com meu filho mais novo, então eu vou dividir um pouquinho aqui com vocês algumas dicas que eu usei que funcionaram e outras dicas também que os profissionais indicam nesses casos. Mas antes de começar nosso papo, preciso pedir pra você deixar o seu like nesse vídeo. Isso me ajuda demais a divulgar o canal e essas informações chegarem a cada vez mais mamães. E aproveita, se você ainda não está inscrito aqui no canal, clica no botãozinho aqui embaixo, se inscreve para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. 6 meses é uma fase muito esperada pelos pais, cheias de expectativas para o momento da introdução alimentar, quando finalmente o bebê vai poder conhecer os sabores das comidas, novas texturas, né, alimentos diferentes, vai poder comer a mesma comidinha da família. Mas muitas vezes essa expectativa barra ali com a realidade, que acaba sendo um pouquinho diferente, porque é comum que alguns bebês nessa fase estranhem ali essas novas texturas, esses novos sabores. Afinal, até o momento, praticamente tudo que eles conhecem é o leite, né? Muitas vezes ali apenas o leite materno. Então é natural que eles tenham um pouquinho de resistência a essas novas texturas, a esses novos alimentos. E é comum que alguns bebês tenham uns comportamentos de ter uma ânsia ou mesmo gag, né? Que é que eles ficam ali quase que vomitando, né? Parece que tá com aquela sensação de que vai vomitar. É comum também cuspirem a comida pra fora ou colocar ali a comida pra fora. Então você coloca a comidinha na boca e aí ele empurra com a linguinha pra fora. Isso é natural do processo. Então, primeiro de tudo nessa fase, a gente precisa avaliar os sinais de prontidão pra entender se o seu bebê já tá pronto realmente para que se inicie essa introdução no 6º mês. Às vezes o bebê precisa de um tempinho a mais. Então, basicamente são 3 sinais. O bebê precisa sentar sozinho, né? Ficar na posição sentada. Precisa trazer objetos à boca. Então, quando você dá algum objeto na mãozinha dele, ele traz até a boca e demonstrar interesse pelos alimentos. Então, quando você tá comendo, o bebê fica ali olhando, né, meio que querendo comer ali a sua comida. Então, basicamente, esses são os 3 sinais de prontidão. Próximo passo é a gente definir o método que a gente vai fazer essa introdução alimentar. Então, hoje em dia, a gente tem muito em alta aí o BLW, né, que consiste em você oferecer os alimentos ali em pedaços inteiros pro bebê e o próprio bebê vai comendo, né, ele mesmo conduz essa introdução alimentar. A gente tem também o método tradicional, que é a comida amassadinha com o garfo, e aí você vai dando ali pro bebê. E a gente tem o método misto, que foi inclusive o que eu optei com os meus 2 filhos, né? Então, eu dava a comida amassadinha e também dava os pedaços para a criança poder explorar, conhecer ali as texturas das frutas e dos legumes ali no início dessa introdução. E em relação ao método, eu acho que vale a pena você iniciar com o método que você mais estudou, acha que se adequa mais com a realidade da sua família. Não deu certo, não tem problema, pode trocar. Tem criança que se adapta super bem com BLW, mas esses bebês que apresentam mais dificuldade, né, como foi o caso do meu filho, eles têm muita dificuldade com BLW, eles pegam a fruta, eles têm interesse, mas eles querem brincar, eles querem explorar de outra forma, dificilmente eles colocam na boca. Vou até colocando uns vídeos aí do meu filho, né, o que ele ficava fazendo com as frutas, com os legumes, ele fazia de tudo, mas não colocava na boca, não comia de jeito nenhum. E aí, na minha experiência mesmo, o que aconteceu foi que o meu filho, ele ficava comigo o dia inteiro, e ficava basicamente eu e ele, né, e eu fiquei numa licença maternidade mais estendida, e ele não aceitava comer nada. Eu dava, todo dia eu oferecia uma variedade de frutas, legumes, e ele não aceitava nada. Tentei BLW, tentei amassadinho, tentei misto, e ele não aceitava, e ele só foi comer após 8 meses. Ele teve uma internação hospitalar, e aí nessa internação aconteceu um fato que já eu conto pra vocês, que vai ser uma das dicas, tá? Uma das 8 dicas. E aí só com 8 meses. Então eu fiquei nessa luta, eu sei bem o quanto é desafiador esse período. E uma coisa que eu aprendi nessa minha experiência com meu filho foi que algumas crianças demoram um pouquinho mais pra desenvolver a maturidade do engolir. Então ele tinha uma imaturidade nesse processo de deglutir a comida. Então o meu filho, por exemplo, ele entrava, eu dava, por exemplo, um pedaço de banana pra ele, eu dava a banana, ele entrava num processo de gag e ele ficava naquele gag muito tempo.
Porque o natural do gag é durar ali alguns segundos e aí passa. O meu filho não, ele entrava no gag e ele ficava um tempão que chegava a escorrer lágrima dos olhinhos dele. Até eu filmava, mandava pra pediatra, porque eu ficava assim, né, inconformada. Porque com o meu mais velho tinha sido tudo supimpa, assim, maravilhoso, né, o cenário ideal. Mas com esse pequenininho eu tava tendo muita dificuldade. Então ela me explicou que era uma imaturidade, né, dele mesmo nesse processo de deglutir. Era aí do desenvolvimento dele, totalmente normal, esperado. Ela, né, me deixou bem tranquila pra gente esperar o tempo dele, mas eu fiquei bem angustiada. Por sorte, eu tava em casa, né, e eu fiquei de licença com ele até eu completar ele completar 11 meses, então eu tinha né, essa folga aí, mas tem mãe que fica desesperada, porque tem que voltar a trabalhar, ou às vezes até já voltou a trabalhar, o bebê já tá na escola e ainda tá, né, com essa dificuldade. Mas é importante a gente saber que muitas vezes pode ser uma imaturidade do bebê. E agora, finalmente, vou começar com as 8 dicas que me ajudaram aí nesse processo para conseguir que meu filho finalmente iniciasse essa introdução alimentar. Então, primeira dica é organizar os horários de refeições. Então, muita gente tem uns horários meio bagunçados, né? Não tem uma rotina certinha ali de almoço, janta. Principalmente quando a gente tá em casa, a gente acaba ficando um pouquinho mais relaxado. Mas o bebê, ele precisa de rotina para ele se programar, para ele começar a entender que aquele horário é o horário da refeição. Então, é importante você ter uma rotina. E como o bebê tem uns horários de sono, umas janelas de sono diferentes de um adulto, né? É importante que o almoço aconteça um pouquinho mais cedo. O ideal é que o almoço deles ocorra por volta ali das 11 horas da manhã e a janta ocorra por volta das 5 da tarde ou às 6, né? 6 horas no máximo, assim. E aí é bom a gente se adequar, porque às vezes a gente almoça 1 da tarde, 2 da tarde, aí quer que o bebê espere até essa hora. Isso vai bagunçar muito. Então, pelo menos pro bebê, a gente precisa estabelecer uma rotina, porque a criança já fica mais segura e ela já vai também entendendo que aquela hora ele vai sentar ali para comer. E aí tenha sempre ali também um lugarzinho organizado, né? O localzinho onde ele vai comer, seja numa cadeira de refeição ali, ou na mesa, a forma que for mais adequado aí na sua casa. 2 é descartar a possibilidade de qualquer desconforto. Então, antes de iniciar a refeição, observe se seu filho não tá com sono, não tá com a fralda suja, não tá ali, de repente, com alguma dorzinha, às vezes tá em período ali que tá nascendo o dentinho, né? E aí eles ficam mais desconfortáveis, ou mesmo se ele não tá doentinho. Geralmente quando a criança tá doentinha, ela recusa mais comida, ela quer mais mamar mesmo, né? Então observa se não tem nada atrapalhando esse momento. 3, coma junto com o seu bebê. Se for possível, é legal você sentar ali pra comer, porque a criança limita muito o adulto, né? Então se você conseguir sentar ali pra comer, ou às vezes tem um irmão mais velho, senta ali a outra criança também pra comer junto, pra criança ir observando como que o adulto faz, como que o irmãozinho faz, né? Porque ele quer copiar e isso acaba incentivando. E aí ao longo dessa refeição vai conversando. Olha, filho, agora você tá crescendo, agora você pode comer igual a gente, igual o irmãozinho, igual a mamãe. Vamos comer essa aqui é a banana, vai apresentando as comidas pro bebê. E aí para ver se isso aumenta o interesse dele pela refeição. 4, reduza distrações. Então, é a hora de desligar a TV, celulares, até música. Evitar ter muita gente ao redor para a criança não se distrair. Se tiver com algum brinquedinho na mão, guarda o brinquedinho nesse período para ele se concentrar realmente no que ele está fazendo ali na refeição. Dica 5 é uma experiência que foi muito minha, muito contraditória, tá, gente? Mas eu tinha tentado de tudo, realmente de tudo. Então, depois de você tentar de tudo, você pode tentar essa dica aqui, tá? O que aconteceu com o meu filho? Quando ele estava lá com 8 meses, ele teve bronquiolite e ele acabou precisando ficar internado por 8 dias no hospital. Ele ficou na UTI, depois ele ficou um tempinho ali na SEMI. E lá no hospital, a comida que vinha pra ele era uma comida líquida, dieta líquida, batida no liquidificador, né? Então essa aqui até é a dica 5, bata os alimentos no liquidificador. Qual que é o problema dessa dica? A Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda que você faça isso. A recomendação do Ministério da Saúde, agora da Sociedade Brasileira de Pediatria, é oferecer a comida amassadinha no garfo, não dar essa coisa líquida pro bebê, porque você acaba perdendo nutrientes ali no processo.
Mas o meu filho, ele tinha essa questão da imaturidade e ele, de fato, estava acostumado só com leite materno. Como ele ficava comigo o dia inteiro, era leite, TT, livre demanda. Então, quando ele começou a tomar essas coisas líquidas lá no hospital, ele começou a aceitar. Eu lembro até que foi acho que era mandioca, um purezinho de mandioca com água batido no liquidificador, e ele tomou o potinho inteiro, no potinho assim quadradinho, ele tomou tudo. E eu fiquei assim conformada, né? Claro que os primeiros dias que ele tava mais crítico, ele recusou todas as refeições, mas depois ele começou a aceitar a fruta batida, tudo ali batidinho. E aí, quando eu fui pra casa, eu comecei a adotar esse método e aos poucos eu fui evoluindo a textura, né? Foi só ali nos primeiros dias mesmo pra ele aceitar esses novos sabores. Então, foi meio que um ato de desespero, mas funcionou. E tem uma nutri que trabalha comigo que ela realmente, ela fala que na prática dela, ela vê muito isso, né? Que as crianças, de fato, só estão acostumadas com a textura líquida e de repente você quer dar uma coisa sólida. E muitos bebês podem apresentar dificuldade, sim, com essa textura. E aí você dando alguma coisa líquida, ele começa a entender melhor os sabores e aos pouquinhos você vai evoluindo. Então eu tive que fazer isso, acho que por coisa de uma semana. Foi bem rápido, mas claro, meu filho já tinha 8 meses. Mas assim, foi o último dos recursos e funcionou. Dica 6 é a forma como eu consegui introduzir as texturas pro meu filho, evoluir um pouquinho aí nas texturas. Eu até dei muito essa dica lá no meu Instagram, muitas mães fizeram e me falaram que tiveram sucesso, que é o purê com leite materno. Então, gente, basicamente eu fazia um purezinho de batata, então eu cozinhava batata, ou inhame, ou mandioca, fazia o purezinho e depois no final eu ordenhava um pouquinho de leite materno em cima do purê, amassava, misturava e oferecia, ele adorava. Por quê, gente? Isso veio assim um estalo, né? Porque a minha mãe, ela sempre teve o hábito de fazer purê e colocar um pouco de leite. E aí eu pensei, o menino gosta tanto do leite materno, tanto, é tão viciado nesse TT, eu vou colocar um pouquinho de leite na comida pra ver o que ele acha. E ele amou. E aí ele começou a comer aos pouquinhos ali a batata, a mandioca, a batata doce, começou a comer o inhame, e aí aos poucos eu fui tirando esse leitinho e aí ele deslanchou nessa introdução alimentar. Hoje come mais assim do que todo mundo, a gente chega até a assustar o volume de comida que a criança come, porque se ele vai comer banana, ele come 3, então você fala, pra onde vai essa comida toda? Dica 7 é outra estratégia que eu usei, que foi me ausentar nos horários de refeição, porque eu tinha a impressão, né, e na verdade é um fato, que quando eu tava por perto, a minha presença induzia ele a querer o seio, né? Queria mamar ao invés de comer, porque eu tava ali. Então, por que ele precisava comer se eu estava ali, se o seio estava disponível? Então, eu comecei a me ausentar um pouquinho antes da refeição, a minha mãe ia lá e oferecia a dieta pra ele. Eu sei que nem todo mundo tem essa possibilidade, né? Muita gente realmente não tem rede de apoio, mas se for possível, né? De repente a criança no horário que tá na escola, né? Até tem relatos de mães que falam assim, na escola ele come, mas em casa não come quando eu tô junto. Por quê? Porque é a presença da mãe, o seio materno está ali, então por que não está disponível, né? Então é muito disso. Se você tiver a possibilidade de se ausentar um pouquinho antes do horário da refeição, a criança come, depois você retorna, tudo bem. Sempre assim, colocando numa rotina pra criança não ficar insegura, não ficar com aquela impressão de que você foi embora e não volta mais, né? Até porque nessa fase aí de 6 a 8 meses a gente tem aquele período de angústia da separação, né? Que o bebê quer ter a mãe ali no campo de visão o tempo todo. Então é uma questão mais delicada, mas você pode trabalhar isso sim, porque você estando mais longe é mais fácil dele aceitar. Triste isso, né? Eu lembro que eu tinha a impressão que eu atrapalhava. Eu falava, cara, eu tô atrapalhando meu filho evoluir, porque eu tô aqui e eu tá aqui, ele quer o peito, meu Deus, como que pode? Eu que quero tanto bem dele, tô atrapalhando. E 8, não forçar. Não force seu filho a aceitar. Ele recusou, tá tudo bem, no próximo horário de refeição você tenta de novo. Recusou de novo? Vai tentando. A gente precisa ter paciência, porque a gente não pode induzir o bebê a ter uma relação negativa com a comida, né? Então eu trabalho até muito isso na amamentação. Tem gente que fica forçando o bebê ali no peito, e às vezes o bebê começa a ficar irritado, começa a ficar com aversão do peito. Então aqui é a mesma coisa. A gente oferece, não aceitou, tenta fazer de uma forma lúdica, não quis, tentou ali uns 5, 10 minutos, tudo bem, guarda, retira ali o pratinho, deixa ele livre e aí na próxima refeição tenta de novo para evitar essa relação negativa com a comida. Mas agora eu quero saber de vocês, por acaso você tá tendo dificuldade com seu filho aí na introdução alimentar, ou você tem alguma outra dica que você aplicou e deu certo com seu filho? Conta pra gente aqui nos comentários pra gente se ajudar.
Se você gostou desse vídeo, é só clicar nesse link aqui para ver outros vídeos aqui do canal. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!